Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências da professora Maiara. Vamos para o nosso primeiro dia da segunda semana usando a plataforma Simplifica. E olha que legal para trabalhar nossas emoções hoje. Vamos falar de empatia. O que é empatia? Você já ouviu falar sobre essa palavra? Gente, empatia é o que lhe permite, né, ler melhor os sentimentos dos outros, como os outros estão se sentindo, como você pode se colocar no lugar do outro, como você pode estar ajudando as outras pessoas, né? E tornar aquele ambiente melhor, né? Então é cultivar um carinho, cultivar, né, um sentimento, né, se colocar no lugar do outro. E olha que legal, aqui tem algumas sugestões de como você trabalhar a empatia com as pessoas que vocês moram, principalmente nesse momento de isolamento social, que nossos sentimentos estão à flor da pele, né? Então, vamos trabalhar a empatia com seu pai, com seu irmão, com a sua mãe. Você pode perguntar a eles como é que eles têm passado, se eles estão bem, né? Qual o sentimento que eles têm hoje, que eles podem contar com você, tá certo? Isso é trabalhar a empatia. E olha aí uma sugestão bem legal. Provavelmente sua mãe está super atarefada com as tarefas de casa, com o trabalho, com os filhos, as tarefas dos filhos, né? Então você trabalhar a empatia com ela, você perguntar a ela no que é que você pode estar ajudando, você ajudar a sua mãe e depois, olha que legal, depois você vai contar lá no seu diário de bordo qual foi o sentimento que você teve ao trabalhar a empatia com outra pessoa, tá certo? E qual o sentimento daquela pessoa em relação a você, por tê-la ajudado, por ter perguntado se ela estava bem. Não deixe de estar anotando isso no seu diário de bordo. E não esqueçam, leve a empatia para a vida de vocês. E olha que show! Nesse momento, um assunto bem atual para trabalharmos, que é a vacinação, né? Uma atitude individual para salvar a saúde coletiva. Nós estamos vivendo atualmente, né, em uma pandemia, por esse motivo não estamos tendo aula presencial. E essa pandemia, né, ela ocorreu devido a uma doença, né, ocasionada pelo vírus, o Covid-19. Esse vírus, ele é altamente transmissível, então uma pessoa contaminada, ela transmite esse vírus para outras pessoas. E qual a melhor forma de você se proteger desse vírus? Através de algum medicamento. E normalmente doenças virais e bacterianas, elas são combatidas por vacinação, né? A vacinação é um modo de prevenção. Por exemplo, anualmente, algumas pessoas tomam a vacina contra a gripe. Para quê? Para ficar imune à gripe. Você já tomou lá a vacina contra o sarampo. Para quê? Porque se você adquirir, né, o que causa o sarampo, você já vai estar imune a essa doença. Então, a importância da vacinação. E atualmente, agora com essa pandemia, os cientistas estão a todo momento procurando um tipo de vacina para tentar prevenir essa doença, né? Acabar com os efeitos dessa doença e nós sairmos do isolamento social, né? Mas aí, quando eu falo de vacinação, eu falo de efeito rebanho. Você já se perguntou o que seria o efeito rebanho quando se trata de vacinação? Quando eu lembro de rebanho, eu lembro de várias ovelhas, não é isso? Mas o que seria o efeito rebanho? Gente, o efeito rebanho é um dos grandes argumentos utilizado, né, para a importância da vacinação para a manutenção da saúde coletiva. Por quê? Porque quando você vacina-se, você está protegendo não a si mesmo, não só a si mesmo, mas você está protegendo outras pessoas que não podem estar se vacinando. Aí vocês perguntam, tem algumas pessoas que não podem se vacinar, professora? Tem, a gente vai já ver isso, tá certo? Porque quando você se vacina, você vai estar autoimune àquela doença. E automaticamente você, às vezes, vai estar protegendo outras pessoas que estão do seu lado que não puderam estar se vacinando. Então, esse é o efeito rebanho. Mas a gente vai ver agora um videozinho, tá certo? Esse videozinho, ele mostra mais o que seria o efeito rebanho, tá certo?
Vocês podem ter acesso depois desse vídeo, se vocês quiserem estar assistindo novamente, lá no material que a professora Maiara mandou para vocês, ok? Ela mandou esse videozinho para vocês, e aí vocês podem ter acesso a ele, tá? Ok? Vou clicar aqui agora no vídeo, assistam com atenção para ver o que é o efeito rebanho, ok? Você sabe o que é o efeito rebanho quando a gente fala de vacinas? Imagine um grupo em que ninguém foi vacinado para uma determinada doença. Se alguém pega a doença, é muito fácil o micro-organismo infectar as outras pessoas. Agora, quando a maioria das pessoas de uma comunidade está vacinada, as que não se vacinaram ficam indiretamente imunizadas. Porque as pessoas vacinadas formam uma barreira que impede a transmissão do micro-organismo. É o que chamamos de efeito rebanho. Mas ele só funciona se muitas pessoas se vacinarem. Não caia em fake news. Vacine-se. Então, gente, como vocês puderam ver no vídeo, né, o efeito rebanho é quando você se vacina, você está ajudando outras pessoas a não estar contraindo aquele tipo de doença. Vocês viram lá, né? Que as pessoas vacinadas, né? Quanto mais pessoas vacinadas, menos chances daquelas que não foram vacinadas tende a adquirir determinado tipo de doença, que essas pessoas elas funcionam como se fosse uma barreira. Por quê? Porque quando eu tenho menos pessoas que adquiriram aquela doença, menos chances daquela doença ser transmitida para outras pessoas. Quando não tem a vacinação, como é o caso agora dessa pandemia ocasionada pelo Covid-19, o que acontece? Nenhuma pessoa está imune a essa doença. Então, a doença ela se espalha rapidamente, porque muitas pessoas são infectadas e estão infectando outras pessoas. Daí a importância da vacinação, tá ok? Aqui tem um exemplozinho do que seria o efeito rebanho, você pode estar fazendo aí na sua casa, né? Desenhando no seu caderno. Como é que você faria? Você pegaria, né, uma folhinha de papel, desenharia esse tabuleiro, depois pegaria 58 grãos de feijão e 58 grãos de arroz, no caso, né? E aí o arroz seriam as pessoas não vacinadas, o feijão as pessoas vacinadas e o arroz removido seria as pessoas contaminadas, tá certo? E aí a gente vai passar aqui, ó, o que aconteceria? As pessoas, né? Como é que aconteceria a contaminação? A contaminação acontecerá em indivíduos não vacinados, vizinhos dos indivíduos contaminados. Se eu tenho um indivíduo contaminado, né, como mostra aqui, ó, se eu tenho um indivíduo contaminado, os vizinhos desses indivíduos, eles vão se contaminando, e os vizinhos dos vizinhos vão se contaminando. No final, todas as pessoas que não estavam contaminadas vão acabar se contaminando, como é o caso aqui, ó, eu tinha uma pessoa que estava contaminada. Aí no segundo quadradinho aqui, os vizinhos dessa pessoa foram contaminadas. Vindo para o próximo, os vizinhos das pessoas que estavam contaminadas também foram contaminados, com exceção daqueles que estavam vacinados. E no final, todas as pessoas que não estavam vacinadas foram contaminadas, com exceção daquelas que estavam vacinadas. Tá vendo? Tá vendo que o número ele aumenta e é isso que está acontecendo agora no, no nosso país, no mundo inteiro, né? Por quê? Porque quando não há vacinação, o vírus ele se espalha mais rápido. Como é que o pessoal está tentando conter esse vírus? Pelo isolamento social, por isso a importância de você estar dentro de casa. Por quê? Porque se você contrair o vírus, né? Você só vai contrair o vírus se você for na rua e contrair esse vírus de alguma pessoa na rua que esteja contaminada. Se você fica só dentro de casa, com nenhuma pessoa que não esteja contaminada, ninguém na sua casa está contaminado e ninguém sai na rua, provavelmente ninguém será contaminado. Mas quando você tem acesso a outras pessoas na rua que estão contaminadas, você se contamina e traz esse vírus para dentro da sua casa, contaminando outras pessoas, tá certo?
Então, pense aí o que é que vocês estão fazendo, se vocês estão cumprindo realmente esse isolamento social e a importância, já que não temos ainda nenhum tipo de vacinação. Tá? Então, não se trata de uma decisão individual, né? Mas sim de uma decisão coletiva, porque quando você contrai algum tipo de doença, você está automaticamente transmitindo essa doença para outra pessoa. Algumas pessoas, nem todas as pessoas podem tomar vacinas, né? É isso que eu lhe perguntei lá no final, lá no início, né? Professor, tem algumas pessoas que não podem tomar vacinas? Não podem. Por quê? Algumas pessoas são imunossuprimidas, ou seja, né? Estão com os anticorpos debilitados. Então, os anticorpos eles não são suficientes para combater certo tipo de doença, ou algumas grávidas que não podem tomar vacina porque vão prejudicar o bebê, ou alguns bebês porque ainda não têm os anticorpos suficientes, tá certo? Então, essas pessoas, algumas pessoas, elas têm alergia a algum tipo de vacina. Essas pessoas que não podem tomar vacina, elas dependem de você que pode, né, para formar aquela barreira do rebanho, né? E essa doença, e qualquer tipo de doença, não se transmitir rapidamente, né? Aqui nós temos um videozinho mostrando como é que funciona a vacina. A gente falou tanto de vacina, mas como é que funciona essa vacina no nosso corpo? Como é que ela combate os vírus e bactérias? Gente, eu vou estar mostrando para vocês, tá certo? Como é que ocorre esse combate. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Falando, se vocês quiserem assistir esse vídeo novamente, assim como o outro, acesse lá o material que a professora Maiara mandou para vocês, e aí vocês vão assistir novamente caso você tenha alguma dúvida. Vou estar colocando aqui o vídeo para vocês, tá bom? Sobre como funciona a vacina no nosso corpo. No episódio de hoje, como funcionam as vacinas? Você já reclamou de dor quando tomou alguma vacina? Saiba que essa dorzinha não é nada perto das doenças que ela ajuda a combater. As vacinas permitem ao nosso sistema imunológico conhecer alguns micro-organismos nocivos, como vírus e bactérias, e assim estimular a criação de anticorpos, sem que tenhamos que desenvolver a doença. Vacinas produzidas a partir de micro-organismos mortos ou das toxinas produzidas por eles são as mais seguras, mas são necessárias mais de uma dose para criar uma proteção prolongada. Já as produzidas com micro-organismos vivos enfraquecidos são as que melhor estimulam o sistema imunológico, necessitando apenas de uma ou duas doses e mantendo a imunização por muitos anos ou até mesmo pelo resto da vida. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima. Então, gente, esse vídeo ele mostrou um pouco mais como é que funcionam as vacinas, né? O que é que contém nessas vacinas? Essas vacinas, elas contêm vírus ou bactérias, ou eles estão mortos, ou então são as toxinas, né? Ou eles estão vivos, mais enfraquecidos. E aí eles são injetados no nosso corpo. Para quê? Porque para o nosso corpo ele produzir anticorpos para combater esses agentes estranhos que foram colocados no nosso corpo, tá? Só que como eles estão enfraquecidos e estão mortos, né? Esse combate ele é mais fácil. Mas para que isso, professora? Por que coloca esses vírus, essas bactérias no nosso corpo para produzir anticorpos? Porque quando você adquirir realmente a doença, né? Através do vírus ou da bactéria, o nosso corpo ele já tem o anticorpo necessário para combater aquela doença. Então, os efeitos, né, não vão ser tão grandes. Provavelmente você não vai adquiri-la, mas não vai ter nenhum sintoma, tá certo? Então, é para isso que funcionam as vacinas. E já expliquei como é que as vacinas agem, né, para formar. As vacinas estimulam nosso sistema imunológico, nosso corpo a proteger contra doenças transmissíveis, né? E elas são consideradas os melhores investimentos na saúde pública, né? Por quê? Porque elas previnem vários tipos de doença. Quando você
toma a vacina, o seu corpo automaticamente produz anticorpos. Então, quando você adquire o vírus ou a bactéria dessa doença, você já vai ter anticorpos para combatê-la, tá certo? Então, é um investimento muito bom na forma de prevenir alguns tipos de doenças. O Brasil, né, tem um sistema que é o SUS, né, que prevê, né, um programa nacional de imunização com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doença. Então, a gente tem um sistema aí de vacinação e tem um calendáriozinho anual, né, das pessoas que devem tomar determinado tipo de vacina, quando é que deve tomar, né, aquelas pessoas que estão no grupo de risco. E se você quiser ter acesso a isso, né, é só clicar aqui no gotinha, tá certo? E aí você vai saber quais os tipos de vacina que estão disponíveis, se você se enquadra nesse tipo de vacinação, se você precisa tomar, se você já tomou, tá certo? E aí eu queria que vocês visse isso, né? Não deixe de acessar. Gente, aqui é uma carta de Albert, sabem? Né? Ele lançou a vacina contra o pólio, protegendo milhares de crianças, né? Em 1957. E aí a pergunta é: o que será que ele faria ao saber que em 2020 existe um movimento anti-vacina e muitas pessoas hoje em dia estão com receio de se vacinar ou vacinar seus filhos, né? Não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas agora estão com receio, né, de se vacinar e vacinar seus filhos, porque acham que a vacina vai fazer mal. O que acontece? Quando você toma a vacina da gripe, por exemplo, você colocou lá o vírus no seu corpo, um parasita, né? Algo anormal no seu corpo. E aí vai haver a produção dos anticorpos para combater isso. Só que, claro, você vai ter alguns sintomas, né? Porque você colocou um corpo estranho lá no seu organismo, né? Então, não é que a vacina vai fazer mal. A longo prazo, ela vai fazer um grande bem, tá certo? Então, imagine aí, escreva uma carta para esse rapaz, né? Essa pessoa tão importante para nós, dizendo para ele como você se sente, né? Com esse movimento de vacina. Que tal? Escreva lá no seu diário de bordo, né? E aí, falando de vacinação, será que você está com a sua vacinação em dias? Será que você está com as suas vacinas em dias? Pergunte aí sua mãezinha, seu paizinho, tá certo? Peça sua cartilha de vacinação e sua carteira de vacinação e veja se suas vacinas estão em dias. Se não tiver, vamos colocar essas vacinas em dias, galera. E aqui, se você quiser saber mais sobre o assunto, né? Vocês podem estar acessando esse material, é só clicar em cima, lá no material que a professora Maiara mandou para vocês. Tem um textozinho como funciona e são produzidas as vacinas, gripe não, né? Pasteur e as vacinação, desculpa. Tem um joguinho muito legal que a professora Maiara já praticou sobre Vacinax, né? Muito show. E tem um videozinho como as vacinas funcionam, né? Vocês já assistiram. Então, galera, essa era a nossa aula de hoje, tá? Depois do vídeo aqui tem uma atividade, não deixem de estar respondendo essa atividade, clicando em enviar. Compartilhe o diário de bordo de vocês nas redes sociais e marquem a professora Maiara, tá bom? Para ela compartilhar essa experiência de vocês. E essa foi nossa aula de hoje, tá, galerinha? Até a próxima aula!